na graduação, ou para aqueles que já terminaram a graduação, mas ainda estão naquele período assim meio indeciso de para qual lado seguir. Antes de dar início, passar só alguns recadinhos aqui. Primeiro, nossa roda de conversa vai estar sendo gravada, então caso alguém não possa ficar até o final ou queira assistir novamente, vai poder estar tendo acesso à gravação depois. Em relação a certificados, né, quem precisa de certificado tem que preencher o formulário que a gente vai estar mandando no chat, daqui a pouco vai estar aí no chat. Perguntas, quem tiver alguma pergunta pode estar mandando no chat também, ao final da roda de conversa vai estar sendo lida. E por fim, um pequeno imprevisto que acabou ocorrendo, né, com um dos nossos palestrantes, que seria o Igor Sabino. O parente dele acabou falecendo bem algumas horas atrás, então ele infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje. Então, hoje nós vamos ter a palavra somente do Daniel. Então, apresentando nosso convidado de hoje, Daniel Gatti é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Católica de Santos, historiador pela Universidade Metropolitana de Santos, professor de História na rede Objetivo Baixada Santista. Daniel, satisfação enorme estar te recebendo aqui. Em nome da ANAP, quero agradecer, né, sua participação, sua disponibilidade. E é isso, a palavra é sua. Bom, obrigado, Jarpas. Eu queria agradecer toda a equipe da ANAPRI. Queria dar uma boa noite, né, para todos e para todas, né? Queria mais uma vez agradecer esse convite para falar um pouco sobre a minha carreira acadêmica. E logo de cara, né, queria já quebrar um pouquinho o gelo, dizer: internacionalistas, atualizem o seu LinkedIn, porque é sempre bom, né? Nunca sabemos quais conexões poderemos fazer, né? Diga-se de passagem. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória acadêmica, né? Eu tive muitos colegas que eu estava comentando até um pouco antes, ainda não sabem muito para onde vão, né? Estão indo pensando em comércio exterior, né? Por causa daqui da região da Baixada Santista, outros querem vida acadêmica, não sabem ainda para onde seguir. Mas a minha trajetória acadêmica, ela já era meio que já predestinada, vamos dizer assim, a seguir pela carreira da educação, a carreira da docência e da vida acadêmica. A minha vida acadêmica iniciou-se para valer no ano de 2018, quando eu ingressei como graduando, né, no ensino superior em Relações Internacionais. E a minha trajetória, ela é com um pé na área das relações internacionais, enquanto que um pé é na área da história. Quando eu comecei meu bacharelado em 2018, eu ingressei em duas universidades ao mesmo tempo, numa graduação em RI e a outra em História. Mais à frente, isso seria determinante para a minha formação como professor, como internacionalista, em termos até mesmo de linha de pesquisa. Na faculdade, eu tive duas escolhas, né? Que eu acho que todo internacionalista é confrontado com essa escolha. Ou ele vai ser um internacionalista que vai, logo de cara, buscar algum trabalho, vai querer buscar algum estágio, já começar a se envolver com o mercado de trabalho, enquanto que outros são mais receosos e preferem primeiro passar pela vida acadêmica, oferecer, ver o que a vida acadêmica lhes oferece, né? No meu caso, eu fui pela segunda opção, onde eu fui para os chamados laboratórios de relações internacionais, que nós tínhamos na Unisantos, ainda temos, né? Não faço mais parte da instituição, mas eram laboratórios, né? Eram atividades de extensão que tornavam o curso numa característica, numa pegada semi-integral. Eu estudava no período da manhã, então eu tinha aulas de 1h40, e aí depois eu ficava a tarde inteira trabalhando em um dos laboratórios. E um deles era o laboratório do modelo da Organização das Nações Unidas, que a gente chama de MONA, né, que fazia simulações das Nações Unidas, que se tornou talvez o grande realce da minha trajetória como bacharel, né, como graduando em RI. Uma coisa que eu sempre que eu costumo dizer para os meus colegas, né, para quem pergunta às vezes, né, alunos que estão começando RI na Unisantos, costumam me perguntar se eu teria feito alguma coisa diferente na minha trajetória. E eu costumo dizer que eu teria feito as coisas com mais calma e teria pensado mais em mim em certos momentos, durante certos processos. E por que eu estou colocando isso no meio de um caminho onde eu estou falando de laboratórios, atividade de extensão? Porque, percebam, eu comecei a faculdade de RI ao mesmo tempo que a de História. Então, é duas licenciaturas, é uma graduação, é uma licenciatura que toma tempo. E todo internacionalista que nós temos aqui, acredito que quer fazer as coisas bem feito. Então, isso acabou tendo um preço em mim, na minha vida pessoal, na minha saúde, que me forçou a meio que um ponto de vertigem, em que eu ou parava uma faculdade, ou eu
seguia com as duas e me prejudicava ainda mais. Eventualmente, eu tranquei o curso de História e segui com o curso de Relações Internacionais. Nesse meio tempo, quando eu tranco o curso de História, é um ponto de virada, porque é nesse momento em que eu falo, eu preciso me envolver com alguma coisa mais séria na faculdade. Não que os laboratórios não fossem sérios. Toda atividade de extensão que vocês fazem, não interessa qual seja, vai ser fundamental para a sua formação. Às vezes, para a sua formação como um acadêmico, às vezes até para uma prova. Quem já participou de simulações da ONU sabe muito bem o que é você olhar com um viés das teorias das RIs, não é? Não querendo cutucar nenhum de nós aqui, mas muitos de nós sempre olhamos com o viés do realismo, né? Outros, né, podem ir por outras perspectivas teóricas. Mas nesse momento foi o momento que eu virei e falei, eu precisava me envolver mais a fundo. E foi quando eu aproximei, né, fiquei mais próximo daquele que seria o meu orientador, que é o professor Daniel Coronato, e perguntei se ele poderia topar um programa de iniciação científica. Acabei me envolvendo no programa de iniciação científica, fui contemplado com uma bolsa, e nesse meio tempo eu estava cada vez mais fundo no mundo das simulações da ONU. Na Unisantos, a gente tinha fechado uma parceria, né, a instituição fechou uma parceria com o ERESP, que é o escritório do Itamaraty, de representação do Itamaraty, aqui no estado de São Paulo. O ERESP firmou-se o vínculo com nós e nós fomos em uma escola pública estadual aqui de Santos, aqui na Baixada Santista, e nós fizemos uma simulação das Nações Unidas. Entenda-se, fizemos uma simulação. Passamos por todo um processo preparatório, iniciado em agosto, foi aí se estendendo até novembro para dezembro, não vou relembrar exatamente se foi em novembro e dezembro, mas foi em meados, que contou com a presença da embaixadora Irene Vidagala, né? Acredito que todos nós a conhecemos, né? Talvez a figura feminina mais emblemática que nós temos da diplomacia brasileira, sem dúvidas. E, eventualmente, eu acabei cada vez mais me envolvendo, aí estava tocando uma iniciação científica, e aí vem uma pandemia de Covid-19 que bota todo mundo de quarentena, nós não saímos de casa, e foi um momento em que eu passei por um momento de estresse, todos nós passamos, mas fazendo uma iniciação científica com medo do que viria pela frente, as coisas ficaram um pouco conturbadas. E é nesse momento que eu faço uma interrupção, Jarbas, eu não sei se é muito da minha permissão fazer isso, mas é ressaltar que todo internacionalista, todo universitário, não interessa qual sua área de formação, o que você está cursando, o que você está fazendo agora, priorizar a saúde mental é fundamental. Eu faço esse apelo não só como internacionalista, que já passou por 2 faculdades, mas também como professor. Priorizar a saúde mental é fundamental, acima de qualquer iniciação científica, acima de qualquer projeto de mestrado, acima de qualquer tese de doutorado, só a minha saúde mental vem primeiro. Porque foi um momento em que eu quase joguei tudo para os ares, em um momento de estresse, que falei, não vai dar, não vai dar. Era um momento em que o meu orientador já deu umas puxadas em mim e falou, Daniel, você não está entregando direito, você não está rendendo direito, né? Vamos corrigir os rumos. Nesse momento de pandemia foi quando eu comecei, então, essa iniciação científica para valer. E é claro que tinha que juntar com a história. Se eu tinha uma formação prévia quase concluída em história, eu teria que continuá-la. Eu ainda peguei a graduação em 3 anos. E foi quando eu juntei e fiz uma pesquisa científica sobre o professor Clodoaldo Bueno. Né? Todos o conhecemos como sendo um dos autores da máxima de política externa, né? A nossa Bíblia, a História da Política Exterior do Brasil, né? Então, acabei pesquisando o professor Clodoaldo, envolvendo ele as teorias da história, as teorias das relações internacionais, fazendo todo um estudo de recepção. E, claro, não faltando as simulações da ONU. Foi nesse momento que eu me voluntariei, e já tinha participado já de umas 6, 7 simulações da ONU, com todos os meus tempos de escola, né? No Objetivo, quando eu era aluno bolsista lá, nós tínhamos um programa de simulação em parceria com a Unisantos. E em 2020 eu acabei dando um passo ainda além e logo de cara, quando meus professores comentaram que haveria em formato virtual, eu logo de cara me voluntariei. Eu falei, então, eu vou ajudar vocês a fazer. Mesmo sem eles terem pedido nada, eu vou me voluntariar a ajudar vocês por tudo que vocês já me ensinaram, uma espécie de... Eu me senti obrigado, além de toda a gratidão que eu tenho aos meus professores da época, né, que o professor Daniel Coronato, cito também a professora Natália Fingerman, a professora Melissa Vicente, para deixar registrado, que são dignos, é justo que eu faça esse reconhecimento dos 3. Eu me voluntariei, acabei sendo responsável pela primeira vez por um grupo de alunos a serem orientados,
e é aquele momento em que você percebe como que você está como internacionalista. Se você está acompanhando notícias, se você está sabendo usar o que você aprende em teoria na hora da explicação, né? E saber traduzir isso, porque não é só alunos universitários, é alunos de ensino médio, né? Então, uma coisa é você explicar para um internacionalista a teoria realista de ver o mundo e por que a gente não consegue aplicar ela, sei lá, no continente africano, por exemplo, né? E outra coisa é você explicar para aluno de ensino médio. Então, força a gente a ter um jogo de cintura. A gente tem que improvisar. A gente nunca sabe ao certo o que a gente vai encontrar. Então, dito e feito, fiz uma participação tranquila, vamos dizer assim, no programa da ONU da Unisantos, no primeiro modelo virtual, né? Os professores me agradeceram imensamente. Retornei para mais uma vez, agora na 10ª edição, né? Numa despedida minimamente emocionante, né? Porque os professores me fizeram chorar. Queria aqui deixar registrado que o professor Daniel não poupou esforços de me fazer chorar no meu encerramento, né? Mas aí fiz a minha despedida na simulação da universidade, estava com um pé já fora dela, já estava indo para me formar, já estava no 4º ano, e foi quando o Colégio Objetivo aqui da Baixada Santista me chamou já era conhecido por causa de uma professora, me perguntou se eu não gostaria de meio que controlar a simulação deles que eles estavam colocando em prática. Topei na hora, como quem diz, o filho pródigo a casa torna, numa espécie nesse sentido. Voltei, coordenei eles nos debates, já havia feito isso em 2019, numa outra vez que eu fui convidado, e em 2022 veio a tão esperada, né, formatura, finalmente presencial. Defendi o TCC no virtual, infelizmente. Queria tê-lo feito no presencial, mas as condições ainda não eram as mais tranquilas, né? A gente tinha que respeitar os protocolos. Me formei, colei grau, bacharel em Relações Internacionais, uma iniciação científica concluída, uma iniciação científica que foi premiada, foi contemplada com uma bolsa de iniciação científica, uma iniciação científica que foi premiada no Fórum da Unisantos como a segunda melhor das ciências sociais aplicadas, e depois veio o término da tão sonhada licenciatura em História, quando eu entrei em contato com o Objetivo aqui de Santos e perguntei se havia alguma hipótese de eu retornar para o colégio para tocar o projeto de simulação da ONU deles, dando uma repaginada, trazendo uma estrutura preparatória para nós, né, para a equipe da instituição, né, ao passo de que eu fazia o meu estágio em História. Conversou-se, foi vendo que foi possível e acabei ingressando no colégio como estagiário, ao passo que eu tomava conta do programa de simulação deles. Então, eu meio que tracei uma linha geral histórica histórica, né, desculpa, meio que linear da minha graduação, da minha licenciatura e do meu bacharelado, mas aí que vem certos pontos, que são as minhas recomendações para os internacionalistas já formados ou não formados, né? Não sei ao certo quais já estão formados, quem ainda não está, mas eu acho importante que sempre fique claro para todo mundo, que é algo que eu sempre ouvi muito do meu coordenador, ouvi do meu orientador, ouvi de muitos professores meus, e que eu acabei chegando à conclusão, né? Eles diziam as coisas de forma indireta e eu acabei chegando à conclusão de uma máxima pessoal para mim, não é? Que o internacionalista é, em essência, o máximo das suas habilidades. Ele é o acúmulo, ele é a síntese de todas as suas habilidades. Né? O internacionalista que, por exemplo, não se envolve em nada que a faculdade oferece e é muito restritivo às suas escolhas profissionais, ele é um internacionalista que acaba, às vezes, não contemplando todas as oportunidades que ele pode ter. Né? Eu tive um colega recentemente que se formou, era meu veterano, foi viajar para os Estados Unidos para ficar numa casa de uma familiar, para tentar conseguir algum emprego, e voltou e acabou não conseguindo muita coisa. Também formado em RI, que nem eu, mas fez 4 anos de faculdade e não aproveitou da instituição. E talvez seja uma autocrítica que eu acho que a gente tem que fazer com nós mesmos. A gente precisa aproveitar do espaço do ensino superior que a gente está. Se eu sou um bacharel em relações, se eu sou um bacharelando, um graduando em relações internacionais, eu preciso me envolver em alguma medida com algo que a instituição oferta para nós. Seja através de uma iniciação científica, seja através de um projeto. Um professor meu tem um grupo de pesquisa em segurança internacional ou em estudos estratégicos, como queiram. É um observatório de análise de conjuntura. Ou até, como nós tivemos agora recentemente, a febre dos podcasts aqui no Brasil, principalmente por causa da quarentena, se envolvendo num grupo de podcast, de produção de podcast, como eu também me envolvi na Unisantos.
E nem sempre, no podcast do Quarentena Global, não sei se alguém aqui já ouviu, fica aqui a recomendação do QG, Quarentena Global, com seus ensaios do mundo contemporâneo, como nós dizemos. Então, não deixem de se envolver. O internacionalista que corre atrás, que se envolve, ele precisa aproveitar ao máximo que o ensino superior oferta a ele, porque isso pode ser fundamental no futuro. Eu poderia muito bem ter dito no passado, olha, eu vou só fazer os laboratórios de extensão, não vou fazer nenhuma simulação da ONU e é isso, não vou fazer só pelas horas complementares e acabou. O grande incentivo que a gente tem na vida acadêmica, em nos envolver nos projetos de extensão e por aí vai, é muitas as ACCs, as horas das atividades complementares. Não necessariamente sendo uma crítica, mas é algo que porque também serve de ponto de partida para a gente se interessar, não é? Mas a gente não pode ficar restrito só às horas complementares. É necessário que a gente tenha um entendimento de que certos projetos, você ter o discernimento de que você quer, que você pode agregar aquilo à sua trajetória, isso pode ser um diferencial para você, isso pode te enriquecer como um internacionalista, né? Ou uma internacionalista, não é? Se envolver, por exemplo, eu, particularmente, eu não era muito fã da ideia de participar de um podcast por problemas técnicos, mas eu sempre me envolvi, fui atrás, pesquisava, tentava participar o máximo possível, acabei criando um amor grande pelo Quarentena Global, que é o nosso podcast na Unisantos, e virou-se um diferencial, né, na minha trajetória acadêmica, não é? Da mesma forma, as simulações da ONU. Os alunos que subestimam ou não acreditam no potencial da simulação das Nações Unidas, eu recomendo muito que dê uma outra chance, ou veja por outro lado, porque muitas das vezes a consideram como algo chato. Você passar por um ciclo preparatório para chegar num dia X e você debater durante 4 horas sobre um tema escolhido, né? No caso da simulação nossa, minha do colégio, foi escolhido o tema do cinturão do golpismo na África, né? O caso do Níger, que é o mais recente, né? E se envolver, porque não é só você participar, é você reinterpretar os acontecimentos, é você se engajar, é você tentar conversar com seus colegas, se envolver para tentar discutir com seus colegas o que estão achando, qual é o debate, e ir aprendendo cada vez mais. E lembrando sempre que se um determinado internacionalista não consegue explicar bem para os seus colegas, então é um perigo. Ele precisa se informar mais, não é? Então, se envolver nos projetos de extensão, correr atrás de uma iniciação científica, se for do seu grado, ou até mesmo, se você não for da área acadêmica, ir atrás de algum professor seu, perguntando sobre possibilidade de estágio, queria saber se tem algum estágio, se envolver no estágio, e ir crescendo cada vez mais, também é sempre uma opção, não é? Mas não pode se ficar parado. Tem que usufruir de tudo que o ensino superior oferta. De novo, o internacionalista hoje, muitos de nós, né, eu me incluí até alguns tempos atrás, que RI não tem emprego. De fato, temos uma dificuldade, é uma área recente aqui no Brasil. Não vamos aqui mascarar a nossa história recente aqui, porque isso é uma heresia, diga-se de passagem. Mas reconhecer isso e usar como justificativo para nós não nos mexermos e irmos atrás de certas oportunidades, ou de certos eventos, cursos de extensão, sempre ir atrás do seu aperfeiçoamento acadêmico, do seu enriquecimento, tenho certeza que é a palavra correta, ir atrás do seu enriquecimento acadêmico é fundamental para nós, não apenas da perspectiva acadêmica, mas também da perspectiva profissional. Novamente, a iniciação científica foi importante para mim? Com certeza. Foi uma iniciação científica que foi premiada na Unisantos e foi premiada aqui na Unimes? Foi. Mas participar dos programas de simulação da ONU foram que, de fato, abriram uma porta para mim no objetivo. E não vamos aqui nos enganar. Não adiantava nada um histórico de bolsista se a instituição não enxergasse em mim um diferencial. Se ele vai assumir a simulação da ONU, o que ele pode nos ofertar? O bacharelado do... Tá, eu posso mandar um e-mail para o coordenador da Unisantos e pedir alguma indicação, não é? Então, é preciso sempre correr atrás de algo que lhe aperfeiçoe, ou se interessar por alguma área. Alguns colegas se interessaram no meio do curso de RI por marketing internacional e acabaram se envolvendo ao longo da vida acadêmica com alguns projetos que despontaram em uma vida profissional agora que está relativamente tranquila, né? Não há um problema de desemprego, por exemplo. Desculpa. Outra coisa também
é o fato do comércio exterior. Aqui em Santos, mais fácil, porque a gente tem, né, o maior porto da América Latina, isso é fato. Mas se envolver no comércio exterior, até na própria área do direito, que a gente tem uma grande... nós todos aqui sabemos, direito internacional público, direito internacional privado, as várias ramificações, direito ambiental, cada universidade tem o seu foco. Mas buscar algo nessas áreas também do direito, também nos é muito interessante, até porque é uma área que muitos de nós, às vezes, não olham com tanto carinho. Dando um exemplo, uma colega minha gostava muito de direito internacional. Ela, no final da faculdade de RI, conseguiu o contato, né, por meio de trabalhos, atividades que ela fazia, conseguiu o contato de um escritório de advocacia, comentou do interesse dela, iniciou uma graduação em Direito e agora está estagiando nesse escritório. Tudo isso daquela época do direito dela que ela se interessava. Poderia ter sido iniciado antes, de fato, mas ela acabou abrindo outro caminho profissional. Então, se tem algum recado que eu tenho que passar para vocês, essa minha trajetória acadêmica, né, de laboratórios, de atividades de extensão, cursos, simulações da ONU, é não deixar as oportunidades passarem, né? Recentemente eu tive na Unisantos para fazer uma palestra também sobre vida acadêmica, sobre a minha trajetória acadêmica, e eu reforcei muito esse ponto com eles, de eles se envolverem na universidade. O que a universidade oferta, o que a universidade disponibiliza, tem algum laboratório de pesquisa, procura, né? E eu deixei muito claro para eles que a vida da gente, como internacional, a nossa vida como internacionalistas, sejamos nós formados ou não, é como uma maré de oportunidades. Ou nós pegamos a correnteza quando ela nos é favorável e nos engajamos em um projeto novo, em alguma atividade de extensão nova, ou a gente vai perder as chances que a vida pode acabar aparecendo na nossa frente. Então, a gente precisa, nós internacionalistas, precisamos cada vez mais nos engajar dentro do ensino acadêmico, dentro do ensino acadêmico, eu digo, no ensino superior, para estar sempre atualizado, para estar sempre nos enriquecendo cada vez mais, nos aprimorando cada vez mais, para que a gente consiga estar sempre presente, ter uma vida acadêmica já desenvolvida. Queria um mestrado mais para frente. Eu, por exemplo, eu peguei um tempo para descansar, porque 6, quase 7 anos estudando cansa um pouquinho, preciso de um semestre para descansar um pouco. Mas, por exemplo, é muito mais fácil agora para mim, por conta do meu envolvimento no ensino superior, do ponto de vista científico, acadêmico, conseguir uma vaga no mestrado do que um internacionalista que diz, eu quero fazer mestrado, eu não sei muito o que eu vou fazer, eu vou fazer um mestrado. Mas você pega o currículo do internacionalista em questão e não tem nada. Ele tem um laboratório de extensão ali, tem um laboratório de extensão ali, né? Ele tem um bacharelado, mas o que mais ele fez? Né? Nesses momentos, a nossa trajetória acadêmica é levada ao passo. O projeto de mestrado, não esqueçam, nenhum ensino superior no Brasil vai deixar de olhar, né, em termos de mestrado e doutorado, vai deixar de olhar a nossa trajetória acadêmica. Fazer a iniciação científica é importantíssima, não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista da importância da sua trajetória profissional. Você se comprometer a fazer uma pesquisa científica que vai passar por uma banca de avaliação e que será publicada. Será exposta, será avaliada. É muito diferente de um trabalho que você faz de um seminário de 20 minutos, 15 minutos que você apresenta na faculdade. Te coloca em uma posição em que você é o grande responsável da situação. O seu orientador vai tentar fazer o máximo para te ajudar, mas está na sua mão. Já se cria um vínculo de responsabilidade. Se envolver numa iniciação científica, portanto, foi onde eu consegui desenvolver mais responsabilidade com as minhas tarefas acadêmicas, com o meu trabalho agora profissional. Né? Isso de um lado, se envolver num projeto de extensão da ONU, um projeto de extensão de direitos humanos, um trabalho voluntário que é sempre importante. Então, assim, gente, em hipótese alguma, a gente pode deixar passar as oportunidades que a gente tem. Eu, até certo ponto, consegui me consegui manter atento às minhas oportunidades, ao passo de que eu estava na vida acadêmica da história e das RIs. Quando eu senti que eu estava no ponto de quebrar, né, aqui no segundo sentido figurativo, né, eu já falei, olha, vou ter que parar a história, continuo o RI, e eu dou continuidade a algum outro projeto. Foi quando eu abri a iniciação científica. Então, assim, não deixem, em hipótese alguma, enquanto no ensino superior, você ir atrás das oportunidades. Se você já terminou o ensino superior, como no meu caso, que eu já terminei, muitos colegas também já, a minha sugestão, corram atrás de oportunidades assim paralelas.
abriu um curso novo ou abriu alguma... me interessa por marketing digital. Vá se informar sobre marketing digital. Eu, por exemplo, eu recentemente adquiri o curso da Escola Superior de RI de Marketing Digital, que é uma área que me interessa um pouco. Queria aprender mais. Estou fazendo o curso. Eu sei que não é o bastante, mas é um ponto de partida. É ir atrás de meios de se aperfeiçoar, de se aprimorar do ponto de vista acadêmico e profissional. Se você é alguém que se envolve, gosta mais da área do Comex, vá correr atrás de oportunidades na área de Comex. Algum curso, alguma coisa que te habilite a acompanhar aqueles que dão mais informações diárias sobre o comércio exterior, né? Ao passo de que, se você se interessa por uma outra área, você vai ter que ir atrás de alguma oferta de curso, corre atrás de alguém que fale sobre isso, corra muito atrás de pessoas que falam sobre o que você gosta. Se você gosta, por exemplo, né, vamos falar assim, de estudos sobre a extrema-direita no Brasil e no mundo, você logo de cara vai ter que correr atrás do professor Guilherme Casarões, né? Casarões que está em alta, né? Não podemos esquecer do Guilherme Casarões. Se você está interessado, não sei, em história da diplomacia brasileira no continente africano, ou da história da diplomacia feminina aqui no Brasil agora, embaixador Irene. É ir atrás de personalidades que falem sobre esses temas, que sejam o ponto focal dessa discussão que você se interessa. Sempre indo atrás de alguma coisa que te aperfeiçoe ou mantenha-se atento às ramificações do que você gosta. Está acontecendo alguma mudança no marketing digital que eu não estava sabendo, que alguém falou? Corre atrás. Não deixa de se informar. Nós que somos tão obrigados, assim, entre aspas, nos informar todo dia, isso redobra quando a gente termina a faculdade. Independentemente da área que você for. Se você já está formado, você tem que ir atrás, assim, seguir galera que fala sobre de comércio exterior, você tem que seguir galera que fala sobre direito internacional, você tem que ir atrás das personalidades que falam sobre isso e cada vez mais se aprimorar, né? Alguns colegas vão até para o LinkedIn para fazer postagem sobre comentando certos temas, né? Brincadeiras à parte, foi como a Anapri me encontrou, né? Foi dessa maneira, né, que eles acabaram me encontrando, diga-se de passagem. Então, assim, manter-se atento ao que está acontecendo agora, ir atrás de personalidades que falam sobre os temas que você se interessa e desenvolver um conteúdo, não necessariamente de redes sociais, mas desenvolver um conteúdo próprio, particular, sobre os temas que você está falando, é um ponto focal na discussão para vocês, né? Não deixa de se informar, não deixem de atualizar o Lattes de vocês, pelo amor de Deus, né? Todo mundo fala que o Lattes é muita coisa para atualizar o Lattes. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma paixão eterna de atualizar o meu Lattes. Eu adoro atualizar ele. Adoro, adoro, adoro. O LinkedIn já nem tanto, né? Mas eu sempre deixo ele atualizadinho. De vez em quando eu entro, posto e tal. Mas, assim, essencial para a vida acadêmica durante ela e no pós-vida acadêmica, né? Quando você já acabou a faculdade. Currículos atualizados, você estando a par de figuras públicas, entre aspas, né? Entendam-se, né? Personalidades, né? Que falam sobre o tema que você gosta. E não se esqueçam, em hipótese alguma, de, por favor, aproveitar as oportunidades que vocês têm. Não deixem passar a oportunidade nessa maré que é a nossa vida. Não deixa de ir atrás. Se a correnteza está te puxando para um lugar legal, vai atrás. Não deixe essa oportunidade passar. Se a correnteza te mostrou uma simulação da ONU, que você pode participar, se envolver, vai. Se a correnteza te leva para uma pesquisa de iniciação científica, vai. Vai que você consegue uma bolsa, contemplado com uma bolsa CAPES, por exemplo, que é o sonho de todos nós que está na vida acadêmica, uma bolsa CAPES, né? Então, assim, não percam as oportunidades. Corram atrás. Não fiquem parados. Viu uma oportunidade interessante, uma atividade de extensão, grupo de pesquisa, iniciação científica, até mesmo uma monitoria, para quem já é formado e quer participar de uma monitoria, é só entrar em contato com o pessoal da sua universidade, perguntar, há alguma monitoria com o professor tal, ir atrás dos professores que você tem mais contato e conseguir isso. Se a gente não estiver constantemente correndo atrás de mais coisas, mais informações, a gente não vai acabar conseguindo muita coisa. Então, meio que amarrando aqui minha fala, que já são 7h40, acho que eu já falei demais, acho que até passei do meu tempo, peço desculpas. Não deixem de aproveitar o espaço do ensino superior. Não deixem de aproveitar. A gente sabe que vai ter os momentos de diversão, a gente sabe que vai ter aqueles momentos de se descabelar na véspera daquela prova de direito internacional, tem que estudar tratado tal, assim.
Vai ter esses momentos, sim, mas não pode deixar de esquecer de ir atrás dessas oportunidades especiais, para depois não ficar com aquele, eu terminei a faculdade, o que eu vou fazer agora? Você tem que ir atrás, não ficar à deriva, ir atrás, se informa, pesquisa, se aperfeiçoa, faz um curso, se desenvolve, sempre tendo em vista que aquilo tem que ser útil para você, não pode fazer só por fazer. Eu fiz um curso do Senado Federal sobre teoria e história das relações internacionais. Você tem que fazer aquilo objetivando alguma coisa. Vai ser para a hora complementar? Tá. E aí, mais nada? Vai fazer algum curso tal de marketing porque você gosta? Bom, legal. Pô, não fica parado. Corre atrás e não deixa a correnteza aí e você ficar parado olhando ela. Tá bom? Então, essa fica aí a minha recomendação de vida acadêmica aí para vocês. Não sei, acho que é melhor já encerrar minha fala, né? Já são 7h41 aqui para mim, 7h40. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, ficou com alguma dúvida. Fico à disposição. Obrigado pela sua fala, tenho certeza que foi muito enriquecedor aqui para a gente. Vou ler aqui a pergunta que já tem. Enquanto isso, quem mais tiver alguma pergunta, quiser tá tirando alguma dúvida, pode estar mandando no chat, ou também pode estar levantando a mãozinha aqui no Zoom mesmo, que aí eu posso estar passando a palavra. A Fernanda mandou aqui, para o estudante recém-formado que não aproveitou as oportunidades acadêmicas, quais seriam as suas orientações para correr atrás do prejuízo? Olha, eu tenho um colega em particular que meio que se encontrou nessa situação. Ele teve alguns problemas durante a graduação, temos aqui, né, saúde mental. Por isso que eu falo para vocês, saúde mental é sempre importante que vocês priorizem durante a trajetória. Nesse caso, para quem acabou, por algum motivo, não conseguiu aproveitar todas as oportunidades, e não vamos aqui fingir que a vida acadêmica é um mar de rosas. Muitos de nós trabalham, né, para poder conseguir bancar a faculdade, e às vezes não consegue aproveitar. Nesse caso, a minha recomendação seria ver de possibilidade de monitoria, né? Sempre tem aquele professor na faculdade que a gente vai criar um laço especial, aquele cara é o cara que eu olho, eu consigo me sentir representado, é um cara que me inspira. Correr atrás de uma monitoria em termos universitários, para voltar para o ambiente universitário. Estar dentro de um ambiente universitário sempre nos ajuda muito a achar alguma oportunidade ou outra, né? Fazer parte, seguir personalidades, né, em redes sociais que falam sobre algum tema que te interessa, como eu mesmo já falei, e claro, sempre estar atento ao que a sua própria localidade, a sua região oferta em termos de aperfeiçoamento, em termos de experiências novas em questões profissionais, ou até mesmo cursos de qualificação, que às vezes acabam abrindo, não é? Mas eu costumo dizer muito para os meus colegas que voltar para o âmbito internacional, principalmente, no âmbito internacional, desculpa, voltar para o âmbito universitário e tentar atrás de monitorias, eu acho sempre o melhor caminho, mais seguro para quem quer recuperar o prejuízo, assim, entre aspas, tá? Eu recomendaria um curso, voltar como monitora para tentar conseguir alguma coisa, mas não é a única opção, claro. Você pode acabar se envolvendo em alguma atividade de ativismo, como muitos têm em cidades, né? Você pode até mesmo correr atrás de assuntos que te interessam, novos assuntos que te interessem, dependendo da localidade. No caso aqui de Santos, a gente tem uma área muito forte de paradiplomacia, não é? Na cidade, né, meio que quebrando essa descentralização do Itamaraty. A paradiplomacia é uma área muito forte, que sempre é bom a gente ficar atento, né? Vira e mexe alguma secretaria municipal de relações internacionais, de assuntos estrangeiros sendo aberta, que não necessariamente depende do Itamaraty, esse que é o interessante. O ponto forte disso que nós vimos, por exemplo, foi o caso do consórcio do Nordeste, que atuou não necessariamente atrelado com o Itamaraty para conseguir vacinas de Covid-19, por exemplo, um esforço de paradiplomacia. Tá? Não sei se está mais ou menos respondida. Ela é uma questão que também depende muito de onde você está, do que tem ao seu redor. Mas, de novo, o ensino superior, voltar para ele a partir de uma monitoria é sempre o ideal. Perfeito. Antes de passar para a próxima pergunta, eu até queria fazer uma pergunta meio que complementando essa. Em relação a quem pensa principalmente em pós-graduação, como você falou que está pensando ainda questão do mestrado e tudo mais, mas a gente vê, assim, muitos editais de programas de
pós-graduação, pensando principalmente mestrado, doutorado, existe muito essa valorização da iniciação científica, que de fato é algo muito importante, assim, que a gente faça ao longo da graduação, mas tem muita gente que às vezes até tenta, mas não tem a oportunidade de estar conseguindo fazer. Uhum. E aí você acha que nesse caso, essa pessoa até tem alguma chance de estar ingressando na pós-graduação ou acaba dificultando mais esse processo? Então, depende muito do que você do ensino superior, do mestrado, do projeto de mestrado, doutorado que você vai acabar aplicando. No caso da Unisantos, por exemplo, a avaliação do currículo Lattes tinha uma série de etapas. Vamos avaliar se você tem alguma produção acadêmica, se você tem alguma iniciação científica feita. Então, são vários parâmetros de avaliação que não são padronizados. São parâmetros que não são padronizados e que variam de ensino superior para ensino superior, de cada programa de pós-graduação. A iniciação científica é sempre importante ser feita, é muito importante que seja feita, porque já é um avanço, é um aluno que desenvolveu um projeto de iniciação científica, fez um TCC, é importante de fato, mas outras pontualidades também são importantes, né? Agora, por exemplo, ir atrás de fazer algum tipo de publicação, algum assunto que te interesse, ir atrás de alguma edital de revista. A exemplo, a revista Relações Exteriores, por exemplo, né? Acho que, se eu não me engano, o nome de outra é a Carta Internacional, se eu não me engano, não sei se esse é o nome correto dessa revista, eu posso estar enganado, mas tem várias revistas de publicação para a área de relações internacionais que sempre abrem os seus editais falando, olha, essa é a minha área eu estou aberto para todas as publicações. A minha é para política externa brasileira, a minha é para tal tema, para segurança. Então, depende muito do que o edital do programa pede. A iniciação científica, de fato, é importante, mas ela não é o único ponto a se considerar, né? A publicação de alguma revista e por aí vai, enfim. Tem várias coisas que englobam, mas faz depender, do mesmo ponto que eu falo, depender da iniciação científica não garante o avanço no projeto de mestrado. Eu tive amigos, por exemplo, eu tive eu tive um conhecido meu que recentemente passou num programa de mestrado. Ele não fez iniciação científica, mas ele tem uma publicação feita, ele se envolveu em projeto de extensão. Então, assim, a iniciação científica é importante? De fato, é. Não falamos aqui que não é importante, a gente não banaliza esse fato, mas ela não é o ponto solene que é avaliado. Tem toda uma estrutura. Então, uma publicação, uma atividade de extensão. É por isso que eu falo que aproveitar as oportunidades é muito importante, até para quem quer seguir mais para frente na carreira acadêmica. Passando para a próxima pergunta aqui, não tem nome aqui no seu usuário, então não vou conseguir identificar quem é, mas a pessoa perguntou se você teria alguma indicação de leitura ou de algum influencer da área. De leitura no sentido de obras, assim, vamos falar assim, de obras que me influenciaram na faculdade, no meu caso, eu sempre fui um cara da escola teórica das relações internacionais da escola francesa, né? Jean Durosselli, Renovant, se eu sou um historiador, como um historiador, não olhar para a escola francesa e as forças profundas é meio deserdar os franceses, de certa forma, não é? Em termos de bibliografia, a escola francesa, né, uma introdução à história das relações internacionais, a nossa Bíblia Sagrada, que vamos aceitar, não vai nos deixar por um bom tempo, que é a História da Política Exterior do Brasil, né, do Clodoaldo Bueno do Amado Servo. Olhar o livro do Rubens Recupero, sempre importante, né, da história da diplomacia brasileira, Recupero dando um olhar mais pessoal, se distanciando um pouco dos diplomatas e historiadores daquela primeira geração do Império Brasileiro, né, virada do século, agora com um olhar mais crítico também, dando sua visão pessoal, porém crítica, sempre importante. Livros também alguns podem até estar me xingando agora no chat ou na cabeça, mas o livro do Kissinger, o que é da diplomacia, é fundamental também para nós. Confesso que não tenho a cópia física dele, eu li em PDF para as aulas, mas o Kissinger é fundamental, de fato. Em termos teóricos, não dá para falar muito, porque depende, se você fala teoria das relações internacionais, você vai falar de construtivismo, realismo, idealismo, neorrealismo, então assim, do ponto de vista teórico das RIs, é muito subjetivo para cada um de nós. Mas correr atrás de um livro síntese
sobre história das relações internacionais, um livro síntese sobre a análise de política externa, são sempre importantes para nós, para a gente ter com a gente na nossa cabeceira, né? E autores, personalidades que a gente tem hoje, já citei ele e vou citá-lo novamente, o professor Guilherme Casarões, fundamental que todo internacionalista tenha ele acompanhando o que ele está dizendo, né? O próprio Davinson Belém Lopes, né, no Twitter, também Davinson Belém, que lançou um artigo recentemente, até pouco tempo atrás, com o Guilherme Casarões, falando sobre a diplomacia do governo Lula, num termo de longo prazo, numa análise crítica. Então, Guilherme Casarões, Davinson Belém Lopes, Oliver Stunkel, né, que é um dos mais reconhecidos por nós, por mais que tenha um começo meio turbulento em relação à segurança por causa do 11 de setembro, né, a gente agora sabe que ele tem um viés, uma interpretação bem legal de se observar, que a gente tem que levar em consideração. Então, eu recomendo muito Guilherme Casarões, Oliver Stunkel, o Davinson Belém Lopes, professor Lucas Leite também, tá? Sim, vários internacionalistas e, claro, também o professor Tanguy, o Bagdadi, para quem acompanha o Petit Jornal, né? Então, a equipe do Petit Jornal também. Assim, no geral, esses são os que me vêm à mente quando eu falo personalidades da área de RI, que é importante que a gente acompanhe, né? Então, diga, quem gosta de ouvir podcast ou ainda não começou a ouvir, comece a ouvir o Petit Jornal. 30 minutinhos numa viagem de ônibus, viagem de carro, que você vai estar antenado com a famosa geleia da Shakira, como eles costumam dizer no Petit. Bom, o Julian mandou aqui. Para quem está graduando, quais dicas de ouro você daria? Quais coisas que você pudesse voltar no tempo faria? Por exemplo, estudar algo específico ou investir em algum curso ou até mesmo conteúdo e livros informativos? E se puder também falar por cima como o graduando pode se preparar para o mercado de trabalho. Duas perguntas em uma. Amo. Olha, essa é uma fala que eu vou começar dizendo uma coisa que eu disse na Unisantos, quando eu fui lá me apresentar, que agora, quando eu olho para trás, eu vejo que eu sou o acúmulo de tudo que eu fiz durante a minha graduação. Os erros que eu cometi, os acertos que eu tive, as experiências pela qual eu passei. Agora, olhando para trás, eu mudaria uma coisa ou outra, mas eu acho que tudo que eu passei foi necessário para eu chegar onde eu estou. Mas se eu tivesse que mudar algumas coisas, em termos de oportunidade profissional, que eu meio que deixei de lado durante a minha graduação, eu olharia muito, principalmente para a oportunidade de estágios, né? Eu olharia muito para ofertas de cursos. Eu, por exemplo, só fui olhar para curso de aperfeiçoamento quando eu estava na reta final da faculdade. Quando eu estava em 2021 para 22, quando eu estava terminando o TCC e entregando iniciação científica. Então, eu acho que eu olhei muito tardiamente, eu olhei de forma muito tardia para esses cursos de aperfeiçoamento, né? Um curso que às vezes é ofertado pela universidade, um curso de línguas, né? Um curso de aperfeiçoamento técnico, às vezes que é ofertado por alguma outra disciplina, e estar muito distante de certos professores. Eu me envolvi me aproximei de certos professores que eram da minha área de interesse, que era História da Política Externa Brasileira e Teoria das Relações Internacionais. Mas eu não olhei para um professor, por exemplo, de Direito Internacional, que leciona, né, que tem um escritório de advocacia, ou que tem um amigo que trabalha na área de comércio exterior, que às vezes está ofertando um estágio, às vezes você pode... esse cara está trabalhando comigo na faculdade, ele está querendo um estágio, dá uma olhada no currículo dele, né? E você cruza os dedos. Então, assim, eu ficaria muito atento à formação dos meus professores, no sentido da área profissional deles. Às vezes, a gente tem professor que trabalha, dá aula na faculdade e tem um outro trabalho, tem um segundo trabalho, até mesmo um terceiro, dependendo do professor. Então, estar envolvido com estar atento ao que os outros professores fazem na vida profissional, não apenas aqueles que lecionam, mas aqueles que têm outra atividade que eles desempenham, é sempre importante, até para você estar atento à oportunidade de estágio. Claro que você já vai estar atento a isso por livre e espontânea vontade, mas estar em diálogo com os professores é sempre importante. Um caso pessoal meu, aqui no momento de autocrítica, de revelação meu, diga-se de passagem, eu tinha um professor de Direito Internacional Público, nunca esqueço, Direito Internacional Público 1, de Udine 3, né? Que ele comentou com a gente que estavam sendo ofertadas, que ele estava trabalhando, né, em escritório de advocacia, que trabalha com o pessoal do comércio exterior, e que se alguém quisesse era só entrar em contato com ele, que ele ia dar todas as orientações para você seguir e, né, ver se você conseguia alguma coisa. Eu mandei um e-mail para ele falando que eu estava interessado.
Ele falou para chamar ele no contato dele no WhatsApp e eu não fui atrás. Porque eu não prestei atenção, eu não não valorizei a oportunidade que eu tinha. Então, eu acho que esse é um ponto que eu com certeza mudaria. Além de, claro, estar mais envolvido em acompanhar podcast, acompanhar essas personalidades que eu estou falando para vocês agora. Eu não ouvi, não prestava atenção neles 4 anos atrás, quando eu estava no 2º ano de faculdade. Eu comecei só na virada do 3º para o 4º ano, que eu comecei a ficar mais atento, né? Por mais que eu me envolvesse nos projetos, tal, tudo mais, essas personalidades específicas, essas pessoas mais públicas, eu já não estava tão ligado assim, entendeu? Então, tá atento à oportunidade de estágio, manter contato com os professores que têm um outro trabalho, que trabalham em escritório de advocacia, comércio exterior, assim, vai que consegue alguma coisa, alguma oportunidade, é sempre interessante, tá? E, claro, sempre, de novo, prestar muita atenção no que acontece ao seu redor. Tem sempre algum evento científico na universidade que, às vezes, de primeira mão, pode não nos cativar, mas que às vezes a gente acaba participando, se envolvendo, acaba despertando outras oportunidades profissionais para a gente. Perfeito. A Ana Paula tinha mandado aqui dica para quem começou agora IAD, mas não entendi muito bem o que seria esse IAD. Se você puder estar explicando aí no chat, Paula. Enquanto isso, eu vou fazer outra pergunta que eu estava aqui também. No caso, né, para quem pensa em seguir carreira para a docência, quais atributos você acha que são assim, fundamentais, tanto pensando em quem quer docência no ensino superior, no ensino médio e tudo mais? Bom, para pensar aqui até um pouquinho na tua pergunta. Cara, eu com certeza investiria em trabalhos, em atividades que me forçassem a expor o que eu aprendi. Com certeza. Eu não estou falando de seminário, atividade de extensão em que você é obrigado a falar com os outros, explicar o que você encontrou, expor os seus resultados. Então, assim, toda oportunidade que você tiver de se desenvolver a oratória é fundamental. Mas docência não é só falar, explicar o conteúdo. É você se adaptar às circunstâncias que você está inserido, né? A gente fala tanto de conjuntura, né? Você tem que adaptar o que você vai explicar à conjuntura que você está. De novo, toda a minha trajetória de simulações da ONU, se eu não tivesse meio que um jogo de cintura para adaptar o que eu estava explicando ou para, né, mudar alguma certa postura minha em relação a um determinado aluno que não tinha um entendimento, às vezes, que era necessário, é sempre fundamental. A gente vai sempre com a aula, uma aula, por exemplo, sobre, sei lá, que eu estou dando agora para o 9º ano, sobre, por exemplo, o 3º governo Vargas, né? O Vargas presidente. Se eu não tiver um gingado, por exemplo, para explicar a política externa brasileira daquele período, de uma forma adaptada para eles, que tem um tópico que fala sobre PEB varguista, todo mundo aqui sabe que PEB varguista é complicado se você não explicar com calma, é preciso ter um jogo de cintura e ter noção. A aula que você prepara ou que você vai explicar nunca vai ser feito da mesma forma como você planejou. Você planeja X e você executa Y, porque você vai ter que se adaptar ao contexto que você está. Então, você se envolver numa simulação da ONU em que você tem que se expor, ter um jogo de cintura para se adaptar ao que é dito para você e para você explicar com clareza o que você entendeu ou que você defende para os outros é fundamental. Se envolver mais nos seminários durante a sua área acadêmica, se envolver em apresentações de grupo que você tem que falar, você se desenvolver, lembrando que um professor, ou eu acredito que a maioria dos nossos professores no ensino superior, sempre, pelo menos os que eu tive, sempre foram muito, tudo bem, se atrapalha um pouquinho, volta um pouquinho o raciocínio e continua. Sempre foi assim, em apresentações de seminário, o fato de você falar devagar ou você, né, se enrolar um pouquinho, nunca vai levar ao seu 0 ou ao 5, não. Ele vai sempre, claro, ele vai ter uma diminuição da nota, ao invés do 10, vai para o 9,5, para o 9, para o 8,5, mas ele nunca vai ser determinante na sua avaliação. O que importa é você mostrar os resultados, é saber comunicá-los. Então, assim, se envolver em seminários, participar de simulações da ONU, mesmo que você não goste. Ninguém está aqui falando que você tem que, às vezes, necessariamente, eu amo simulações da ONU. Não, mas se envolver, desenvolver a habilidade é fundamental. Eu, por exemplo, no colégio, hoje eu dei aula para um grupo de alunos que nem todos têm a capacidade oratória boa.
mas que quando comparados ao semestre passado, quando eu trabalhei com eles, eles já não tinham. Então, se envolver nesses tipos de atividades são sempre fundamentais. Muito bem. A Gabriele mandou aqui, em relação a aprender outras línguas e cursos, a instituição que você tem o curso afeta na hora de uma entrevista para emprego, por exemplo? Eu não entendi bem, a pergunta em questão de a importância de você fazer um curso de línguas, é isso? Não sei se eu entendi bem. Eu acho que seria, tipo, da instituição em que você está fazendo esse curso se Ah, tá. impactaria em alguma entrevista. Eu acho que é isso. Nesse caso, se a sua instituição de ensino não oferta um curso de línguas, a Unisantos tem um curso de línguas, né, de inglês, francês, espanhol, com os níveis, né, de fato. Mas se a sua instituição não tem, eu recomendo fortemente ir atrás de um curso de línguas. Eu me arrependi muito de não ter feito um curso de línguas na época da faculdade. Uma das coisas que eu teria mudado, ido atrás de um curso de línguas. Só o inglês não é o suficiente, gente. Vamos ser enfáticos. E brincadeiras à parte, saber o espanhol numa região que se denomina América Latina pela sua matriz linguística, fundamental, não é? Há alguns alunos, alguns colegas meus que nem foram para o espanhol. Alguns alunos foram até mesmo para o mandarim. Estou dando um exemplo aqui. Também é fundamental. Mas, assim, o inglês é fundamental. O espanhol, o inglês é fundamental por conta, né, do momento hegemônico, por mais que alguns de nós dizemos que não é uma hegemonia como era antes, é uma hegemonia contestada, né, que já tem algumas reações a essa hegemonia, não é? Mas saber o espanhol pela região que a gente vive, da América Latina, saber um outro idioma, um terceiro idioma é sempre fundamental. Se a sua instituição não oferta, é bom ir atrás de algum curso, nem que seja online. Você pode ser autodidata, que não tem problema, contanto que você comprove de alguma forma que você tem domínio numa língua estrangeira. Sua instituição oferta? Ótimo. Escolhe um e passa. Seu curso, sua instituição não oferta? Procura algum redor, vê onde tem um preço que consiga assim te acomodar e vai. Não tenho dinheiro. Corre atrás de aula online, não deixa. Aquele que pelo menos se move para uma aula online já tem uma chance muito melhor daquele que não vai atrás porque não tem a condição de pagar. E isso é fundamental. Vamos levantar. Você quer fazer alguma pergunta? Então, só para adicionar algumas coisas, eu achei incrível você falar da embaixadora Irene Vidagala, porque assim, ela é uma inspiração para mim. Eu sou formada em RI e eu morei no país africano. Eu tive a honra de morar em Angola. E assim, eu brinco que eu sou formada em RI por ter morado num país angolano, em Angola, um país africano. E eu acho assim, as referências que a gente vai conhecendo durante a graduação, ou assim, durante esses influenciadores, eu acho que assim também colaboram muito para o nosso desenvolvimento, né, como profissionais de relações internacionais. Eu acho, assim, muito importante essa fala que você teve e, assim, só tenho a agradecer mesmo e, assim, sou muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite e, assim, muito obrigada mesmo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa ou quiser abrir o microfone também, gente. Só um momento, só agradecer mesmo. A Irene, de fato, é uma inspiração para todos nós, né? Como embaixadora do Brasil, diplomata, né? Como mulher, né? Um exemplo. Eu sempre falo, eu sempre costumo dizer para os meus alunos que é muito importante que as nossas meninas participem, né? Nós temos mais meninas no projeto que homens, né? Na unidade que eu trabalhei hoje tinha mais meninas, mas a tendência é sempre ter bastante mulheres, eu sempre reforço isso com eles. Nem são só as personalidades, os nossos professores acabam virando exemplo para nós, não é? Meus professores, eu citei, professor Daniel Coronato, professora Melissa Vicente, professora Natália Fingerman, são professores que nos norteiam, são professores que nos dão um embasamento para seguir a nossa carreira, que nos inspiram a ser internacionalistas, não é? Então, assim, nós termos os nossos professores, além das outras personalidades, ter os nossos professores como referências para nós também é fundamental para a nossa formação, quer a gente queira ou não. Se eu não tivesse, por exemplo, o meu orientador, que foi o professor Daniel Coronato, que agora está na Federal do Rio Grande do Sul, eu não teria feito uma iniciação científica, não teria participado tanto de simulações da ONU, e eu posso falar isso com bastante
segurança em dizer que a minha trajetória acadêmica não seria a mesma coisa sem ele e sem a professora Melissa, por exemplo. Então, eles, com nossos professores, também são talvez as grandes referências para nós, acima de tudo. Bárbara, pode falar? Você estava com a mão levantada? Sim, obrigada, Jarbas. Boa noite. Meu nome é Bárbara, eu também trabalho na NAPRE, eu acabei entrando um pouquinho depois, não peguei bem o comecinho da fala, mas gostei muito de te ouvir. E quando a gente estava conversando, né, ela sugeriu, falou, ele é internacionalista e ele dá aula para o ensino fundamental. Eu falei, que demais, quero muito assistir, porque eu atualmente trabalho num colégio, eu trabalho na biblioteca, mas como internacionalista, eu vejo que seria muito interessante talvez ter uma matéria, não vou dizer desde do fundamental, mas pelo menos no ensino médio, que tivesse algum viés, né, de RI, porque isso abrange tanta coisa, principalmente para o vestibular, para o senso crítico, isso ajudaria na redação, né, para poder analisar desde o macro para o micro e conseguir construindo, e realmente lidar com crianças, assim, né, com adolescentes, é totalmente diferente da universidade, né, então, trabalhando ali, acompanho o trabalho dos professores, eu vejo como é uma dinâmica totalmente diferente, né, uma conduta que você tem que ter, mas, ao mesmo tempo, se aprende muito, né, estando nesse meio. Mas, enfim, só gostaria de agradecer também, né, por você ter aceitado, e é isso, muito obrigada pela sua fala. Isso. Mas alguém tem alguma Bom, pergunta que eu que gostaria de agradeço fazer? mais uma vez. Ô, Jaba, só fazer um adendo ao que a Bárbara falou. No colégio, eu leciono para o Fundamental 2 e para o Ensino Médio História. Mas eu também eu também coordeno, sou professor orientador de uma eletiva que a gente tem no colégio, que é o modelo das Nações Unidas Objetivo Baixado, que é literalmente esse processo preparatório, né? Até postei no Instagram profissional que eles voltaram, a tropa lá da cidade de São Vicente que faz comigo, né? Então é uma disciplina eletiva que já existia há uns anos no colégio, eu entrei justamente para assumir essa disciplina agora, que virou uma eletiva, e eu faço todo o ciclo preparatório. Hoje, eu até trouxe alguns livros que eu uso na produção da eletiva, né? Todo o referencial bibliográfico. Então, você vai ter, né, Doroscelli, vai ter Renovan, Clodoaldo Bueno, trouxe até livros, síntese de teoria das RIs para eles, trouxe até um pouco de ciência política, trouxe o nosso querido Machiavelli, querido para alguns, para quem não gosta de realismo, não é um querido, né, diga-se de passagem, né? Trouxe como as democracias morrem, para eles verem um pouquinho desse momento que a gente está passando, não necessariamente aqui só no Brasil, mas em todo o mundo, nessa crise do sistema multilateral, né, né, das democracias liberais. Então, eu também faço essa disciplina eletiva no ensino médio, tá? Da mesma forma que eu fiz quando eu era monitor no programa do Itamaraty aqui em São Paulo. Se alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Bom, antes de encerrar, então, vamos fazer a nossa tradicional foto aqui da roda de conversa. Quem quiser abrir a câmera, se sentir à vontade. Isso, então. Daniel, te agradecer de novo, imensamente, em nome da ANAPRE, pela sua disponibilidade, pela sua fala. Acho que foi muito enriquecedor para todos nós. Agradeço, sim, pelo tempo que você teve de passar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, sim, que está ainda ou nessa situação durante a graduação, de estar pensando ainda no que fazer daqui para frente, né? Ou mesmo para quem já está graduado, mas ainda está bem indeciso. Tenho certeza que vai estar ajudando muito, sim, dos nossos colegas de profissão. Então, de novo, em nome da ANAP, quero te agradecer pela sua participação. Obrigado mais uma vez para todos. De novo, para a Ana, para a Bárbara, para você, Jarbas. Gente, muito obrigado por terem me ouvido. Espero que tenha ajudado vocês. E se você... Eu costumo brincar com os meus alunos, né? A Bárbara já deve ter ouvido isso de alguns colegas. Se você não gastou nenhum neurônio durante essa fala, você estava no celular, ou você estava fazendo outra coisa, podia estar fazendo um trabalho que você tem que entregar amanhã para um seminário maldito. Gente,
não esqueçam, não deixem a maré passar e vocês perderem as oportunidades. A vida da gente é uma maré. Se a gente não vai na correnteza, a gente perde essas oportunidades. A gente perde as aventuras das nossas vidas. Então, sigam a correnteza, sigam as oportunidades, porque a gente nunca sabe no que essas oportunidades vão acabar nos levando lá para frente, tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado todos vocês aí nessa... Quem está na faculdade agora, então quem está na faculdade, boa aula amanhã, ou está em aula. E para quem já saiu da faculdade, boa sorte e estou à disposição a qualquer momento para trocar uma ideia, para perguntar alguma coisa. Sintam-se à vontade, seja para entrar no meu Instagram profissional, seja para entrar no LinkedIn. Não tem problema. Só entrar, mandar uma mensagem que a gente conversa, tá? É isso. Então, em nome da ANAP, quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final e uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite a todos e a